Bom dia, registrando a presença do conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Josué Filho, conselheiro Ari Moutinho, auditores Alípio Firmo, do procurador em substituição, nosso secretário Michel Levi, da taquígrafa, dos servidores da casa, obrigada pela presença, agradecendo a Deus por abrir mais uma sessão do Colégio Tribunal de Contas. Ausentes o conselheiro Mário de Mello, que se encontra de férias, período de 6 a 20 de junho, e do auditor Mário José Morar da Costa Filho, se encontra em curso em São Paulo. O procurador Carlos Almeida também se encontra a serviço do tribunal. Passamos à fase do expediente. Temos um memorando do senhor Stanley Leite, secretário-geral de Controle Externo, através do qual relaciona as prefeituras e demais entidades que não apresentaram a prestação de conta do exercício de 2017. As prefeituras são as seguintes: Alvarães, Atalaia do Norte, Caapiranga, Itapiranga e Itapauá. Já as entidades são o Consórcio Público de Saúde do Alto Solimões, Instituto de Previdência dos Servidores de Lábrea e SAI de Rio Preto da Eva. Por fim, o secretário da SESEC solicita autorização deste Tribunal Pleno para remeter ofícios aos poderes legislativos dos municípios inadimplentes, para que sejam tomadas as referidas contas. Ato contínuo também que requer que seja dada autorização para que a SESEC tome as contas das entidades listadas. Coloco o assunto em discussão. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Concordo, Excelência. Conselheiro... Vindo da senhora, eu concordo tudo. Muito obrigado. É o memorando da SESEC listando os municípios que não prestaram contas. E para fazer a tomada de contas, eu peço autorização do Tribunal Pleno. Concordo com Vossa Excelência. Dos municípios. Conselheiro Érico, conselheiro Josué, conselheiro Ari. Pleno acordo, senhora conselheiro presidente. Convocado, Luiz Henrique. Ainda no expediente, temos o convite do deputado Davi Almeida, presidente da ALI, para a sessão especial em homenagem aos 16 anos de atuação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Vai ocorrer em 7 de junho, às 10 horas, no plenário Rui Araújo. Iremos agradecer. Passamos a indicações e propostas. Esta presidência gostaria de parabenizar e desejar muita saúde e prosperidade ao doutor Lorival Aleixo e ao doutor Mistil Levi Júnior e à doutora Virna Miranda, pela passagem de sua data natalícia ocorrida dia 4, dia 5, dia 4 e dia 5. Lorival e 5 Virna. Então, muita saúde, muitos anos de vida para vocês. Ainda na fase de indicações e propostas. Excelência, eu acompanho plenamente Vossa Excelência. Senhora presidente, eu queria Meus também... parabéns. Eu gostaria também de congratular com os aniversariantes e acrescer ainda, também como aniversariante do mês, no dia 4, a Zilma, que trabalha no meu gabinete, é nossa assessora no gabinete. E desejar a todos muita saúde e muitos anos de vida. Eu já tive a oportunidade de me antecipar esses aniversários por causa da nossa sessão, que ocorreria a posteriori, mas eu quero
particularizar, além de todos os aniversários que decorreram e mais outros 2 dentro do meu gabinete, eu sou o maior comprador hoje de perfume, gravatas e batons. Até porque batom e gravata não tem como errar. E tem ainda o aniversário hoje ocorrendo do Radamé, que era soldado, passou a sargento, era ensino médio, hoje é nível superior em Direito e será, se Deus quiser, tenente até o final do ano. Isso nos alegra bastante. E também a Rose Orlando, que trabalha no nosso gabinete. Mas, presidente, hoje eu queria retirar, olhei para o Érico concorda, mas não quis falar. Mirtio, que esse aniversário, eu estou te tirando o pensar, assim, raciocínio. Isso que é afinidade, confesso que fiquei até enciumado, mas tudo E bem. Vossa Excelência pode ficar porque é verdade. Tá? E também de você, Mirtio, o ciúme. É de todos nós. Nós estamos ouvindo aí a Rádio Corredor de vez em quando soprar uns ventos não agradáveis de que Vossa Excelência queria soltar o punho e abrir a vela. Vossa Excelência está proibido de sair do porto, o porto seguro da sua Secretaria do Pleno, porque se ele coloca um peso sobre os ombros, não ache pesado. Peça só a Deus para ter ombros mais fortes, porque você é uma pessoa que tem autoridade de dizer uma vez um não, porque você sempre é muito prestativo, muito eficiente, competente. Você não é apenas uma pessoa de muitos anos, você é a sabedoria através dos anos nessa corte, a exemplo do senhor, seu pai, e do seu tio, que inclusive foram senadores da República. Um abraço pelo teu aniversário. Eu gostaria de somar, depois das belas palavras do conselheiro Josué, realmente a afinidade, o carinho, o respeito que nós temos pelo Mirtio é muito grande. E eu gostaria aqui de propor que nenhum de nós, se um dia ele tiver essa ousadia de pedir aposentadoria, nenhum de nós traz ao pleno. Pronto, Mirtio vai ficando aqui. Não dá essa confiança para ele. Ele vai ficar e é só não trazer em pauta. E o nosso respeito e o nosso carinho, Mirtio, pela passagem do seu aniversário, extensivo também ao Radamés, extensivo também à minha querida amiga Zilma, de longas e longas datas, né, conselheiro Júlio Pinheiro? Uma guerreira, uma ótima mãe, uma cidadã que nós podemos dizer que é um exemplo de vida também, que acompanha o conselheiro Júlio anos e anos e anos. E a todos os demais aniversariantes, externar aqui as parabenizações, felicidades, e que Deus abençoe o lar de todos, o que estão tendo a oportunidade de completar mais um ano de vida. Senhora presidente, ainda Pois não. mantenha... Ainda a indicação de proposta. Eu só gostaria de registrar, oficialmente, obviamente, isso já é de conhecimento comum, nós estamos vivenciando a Semana do Meio Ambiente. Vossa Excelência ontem, no Dia Internacional do Meio Ambiente, deu uma demonstração de apreço à vida, né? Porque nós temos várias formas de vida. E o Tribunal de Contas tem sido um espelho, tem sido uma referência nessa questão, e eu venho insistindo muito para que nós não abramos mão das nossas competências, até porque nós presenciamos aí, ora o Ministério Público Estadual, ora o Ministério Público Federal, ora adentrando na questão, por exemplo, que é inerente e específica das ações do Tribunal de Contas, e nós, que temos a obrigação de defender a nossa instituição e as nossas atividades, eu rogo que nós possamos doravante ir muito além do que nós já fomos, porque não se pode fazer, não se pode ter uma sociedade sadia do ponto de vista daquilo que prevê a Constituição em relação aos nossos biomas, se nós não tivermos instituições fortes, instituições que abracem a causa, até porque a própria Constituição nos remete a essa competência. E eu gostaria de parabenizar todos, indistintamente, pelas iniciativas, por tudo aquilo que
que nós estamos realizando nos últimos tempos. E eu aqui quero aproveitar e registrar que recebi um e-mail, recebemos um e-mail por parte da maior universidade da China, localizada em Beijing, a Tsinghua University, mais ou menos isso que talvez a pronúncia em chinês eu não tenha essa capacidade de pronunciar, como diz aqui o conselheiro Josué, mas que para nós é de uma satisfação muito grande, porque os diplomatas que vieram aqui da Embaixada Chinesa levaram informações preciosas do Tribunal de Contas, e essa universidade, e eu já comuniquei a Vossa Excelência, propôs a esse tribunal que pudéssemos receber o reitor da universidade, o professor que coordena os cursos de graduação, pós-graduação, que eles estarão vindo numa missão em São Paulo, no Rio de Janeiro, e inseriram Manaus por sugestão da Embaixada Chinesa, para conhecerem, segundo relatos aqui no e-mail que remeteram, os projetos e as ações de proteção ambiental, de controle ambiental que nós fazemos aqui no estado do Amazonas, e que, segundo eles, é exemplo no Brasil. Já tiveram já fizeram essa manifestação. Portanto, eu quero parabenizar Vossa Excelência por todo o apoio que vem sendo dado, e a todos aqueles que apoiaram e apoiam essas iniciativas, as iniciativas de um controle que eu considero controle preventivo, a própria lei que rege as atividades, uma das grandes atividades do tribunal, que é a Lei de Licitações e Contratos, a partir de 2010 passou a prever essa questão da sustentabilidade, a questão do impacto ambiental nas obras públicas, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Portanto, irreversível essa atividade a ser praticada, e doravante muito maior, pelo nosso Tribunal de Contas. E eu quero registrar exatamente com muita satisfação que a Universidade de Tsinghua, na China, a maior universidade chinesa, segundo informações da Embaixada, localizada em Beijing, se manifestou, e a presidente já autorizou que dessemos ok à visita, para visitarem o nosso Departamento de Auditoria Ambiental, para conhecer as nossas ações e conhecerem um pouco mais de perto a Amazônia. É essa a intenção deles. Isso, para nós, é uma satisfação muito grande. Na Semana do Meio Ambiente, o reconhecimento do trabalho do Tribunal de Contas, não só no Brasil, como fora dele. Essa semana, o Tribunal de Contas do Amazonas está terminando a capacitação de servidores do Tribunal de Contas do Acre, e nós encerraremos a atividade da Semana do Meio Ambiente lá, mostrando exatamente esse trabalho que nós já realizamos desde 2010 e que tem sido motivo de muito orgulho para nós aqui da nossa casa, para os servidores, para os auditores, para os conselheiros, procuradores, enfim, todos os servidores. E eu dedico especialmente hoje, em função de estarmos na Semana do Meio Ambiente, aos nossos aguerridos servidores do DEAMB, que hoje já contam também com a academia, professores da UFAM e da UEA, que trabalham ajudando nos relatórios, contribuindo com informações para a realização dos relatórios de auditorias ambientais. Parabéns a Vossa Excelência e a todos os presentes. E quero dar conhecimento também que ontem nós plantamos 52 mudinhas de plantas. Tivemos a participação do conselheiro Josué, do conselheiro Júlio Pinheiro, do Mistil, dos procuradores, e o conselheiro ali representado também pela Patrícia, o conselheiro Érico pela Eri, e também os auditores, Luiz Henrique estava presente, o Evanildo estava também, só não quis plantar, mas estava lá olhando para a planta. Ainda indicações e propostas?
Senhor presidente, eu Pois quero não. também aderir e cumprimentar o Mirtil, o Lorival e demais aniversariantes. Mas eu não vou ficar calado, não. Apenas a Vossa Excelência, mas a ti, nobre conselheiro Júlio Pinheiro, que tens honrado teu sobrenome com todas as letras maiúsculas, prol do verde, da sombra, da esperança, da ecologia, da Amazônia. E até peço ao fotógrafo que tire, por favor, o retrato desse caramanchão que imita a Praça da Saudade de 120 anos atrás, que interliga um prédio ao outro com as famosas trepadeiras e que estarão floridas daqui a 3 meses. Excelência, o Ministério Público adere às manifestações de apreço. E eu gostaria, excelência, de... Posso fugir a essa responsabilidade? Cabral, modos e rebos. E, obviamente, sabendo que, no fundo, nem todos compreendem da forma como deveria, e isso é natural, isso faz parte do processo, mas agradecer ao eminente conselheiro José Cláudio Souza Filho a manifestação e dizer que nós vamos continuar assim perseguindo, que os resultados estão aí. Imagino que uns podem achar interessante, outros não, isso é natural, repito, mas o mais importante é que nós possamos entender o processo que se instala hoje no Brasil, diferenciado, em que todos os estados estão nesse caminho. E nós tendo sido os precursores, e aqui o conselheiro Josué, que foi um dos baluartes no apoio a essa causa, e eu não tenho como deixar de reconhecer essa condição. Muito obrigado. Ainda indicação de propostas? Senhor presidente, Pois não. preciso fazer uma comunicação ao plenário. Pois não. A respeito de uma representação, excelência, objeto do processo 10.610/2018, é uma apresentação que foi apresentada pelo senhor Antônio Ferreira Lima contra as supostas irregularidades do prefeito interino de Capiranga. Havia um pedido de cautelar, excelência, entendi que não era cabível, não foi concedida e encaminhamos o processo para a instrução. Obrigado, presidente. Passamos à fase de distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 3. Conselheiro Júlio Pinheiro. 8. Conselheiro Érico. Lote 1. Conselheiro Josué. Lote 9. Conselheiro Ari Moutinho. Lote 7. Conselheiro Mário de Mello. 2. Conselheiro convocado Luiz Henrique. 5. Auditor Alípio. 4. Auditor Mário. Lote 6. Passamos a julgamentos adiados. Na pauta do conselheiro Júlio Cabral, temos um processo, número 2530, 2017, retorna após vista do conselheiro Josué Filho, que juntou manifestação no sistema, registrando o impedimento do auditor Mário Filho. Indago se o conselheiro Josué necessita se manifestar em sessão. Nobre presidente, é uma vista solicitada ao processo da SEDUC, que relatou o eminente conselheiro Júlio Cabral. Quanto ao mérito e quanto à regularidade, nós estamos somando. Estou apelando apenas ao senhor conselheiro, que, em vista de uma filosofia muito bem citada aqui no tribunal, que a perda de prazo, ela ocorre quando ela prejudica, a multa por perda de prazo, por não cumprir o prazo correto. Não é o caso dessa prestação de contas, que data já de 2015, e vem uma multa por atraso de R$ 4.000. Mas, se assim não entender o relator, como entendo eu,
e já manifesta a filosofia a esse respeito, né, o atraso tem que ser punido quando ele ocasiona atraso na análise das contas. Creio eu, senhor relator, que não é o caso. Daí apelo a Vossa Excelência que suprima essa multa, já que o mérito está mantido, ou se Vossa Excelência entender que deve ficar, eu é que fico com Vossa Excelência. Excelência, em homenagem ao conselheiro Josué, eu retiro a multa. Então, pacificado. Passamos a julgamentos adiados na pauta do conselheiro Érico Desterro. Temos um processo de número 10.708, 2017, retorna após pedido de vista do conselheiro Júlio Pinheiro, que não juntou manifestação no sistema. Dessa forma, indago se o conselheiro deseja se manifestar em sessão. Senhora presidente, para fazer algumas ponderações, obviamente os recursos que estão mencionados nos autos já foram utilizados para a construção desses centros multifuncionais, e realmente não é recurso público, mas eu quero só fazer algumas observações que eu acho que são importantes, e entendo, sim, ser de competência do tribunal, porque houve uma concorrência com vistas à incorporação do que foi adquirido nesses centros funcionais. O patrimônio incorporado ficou ao patrimônio do Estado do Amazonas e, obviamente, sujeitas essas ações, a análise da concorrência, da aferição do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Há algumas ponderações aqui internas que estão incorporadas, que estão contidas no voto, mas eu não, até porque o objeto já foi concretizado, mas é só para lembrar em que pese fazer essa observação, em que pese ter sido incorporado, melhor dizendo, ao patrimônio do Estado, esses centros multifuncionais, entendo eu que cabe, sim, o controle do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, esse controle patrimonial. Portanto, sem que maiores delongas em função de que o objeto do contrato já foi realizado, ou seja, os centros funcionais já existem, eu não teria maiores indagações, até porque já ultrapassou a fase exatamente de que o tribunal pudesse agir preventivamente. Portanto, só fazendo essa observação, sem mais apor nada ao que consta no voto do relator. Conselheiro Érico. Meu voto está aí, Excelência, já posto há algum tempo. Em discussão, em votação, conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, Excelência. Conselheiro Josué. Com o relator. Conselheiro Ari. Na íntegra com o relator, Excelência. Conselheiro Luiz Henrique. Com o relator, Excelência. Então, por maioria, aprovado de acordo com o voto do relator. O voto do conselheiro Júlio é contrário? Não. Eu, na verdade, fiz essa ponderação, entendendo... Mas foi só a ponderação. Creio eu que Vossa Excelência acompanha. Entendendo, sim, que seja a representação... Conhecida. Mas não provido. Passamos à pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 7 processos. No segundo processo, 10.095, 2017, há embargo de declaração. Dessa forma, registrando os impedimentos do conselheiro Érico Desterro e do auditor Mário Filho, passo a palavra ao procurador-geral em substituição. Excelência, senhores conselheiros, são embargos de declaração da ex-reitora da Universidade do Estado,
que foi condenada num exame de uma admissão de pessoal, por falta de concurso público. A decisão foi mantida em recurso de revisão e agora a embargante alega, como costuma acontecer, que houve omissão no acórdão ou contradição entre as disposições do voto que conduz à redação final do acórdão. Do exame que fiz, ao que me parece, não há essa omissão. Cada um dos elementos foi examinado, cada uma das arguições cada uma delas foi sujeita a avaliação tanto pelo órgão técnico, quanto pelo Ministério Público, quanto pelo relator. Então, não há a omissão de que fala a recorrente, a embargante. Por isso, o Ministério Público é pela rejeição dos embargos de declaração. Então, pacificado, de acordo com o voto do relator, conhecer e negar provimento, mantendo as decisões que julgaram ilegais contratações temporárias, com aplicação de multa. No terceiro processo, de número 13.609/2017, registro o impedimento do auditor Mário Filho e havendo sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Passo inicialmente a palavra ao relator. Eu peço vênias ao conselheiro Érico, mas eu mantenho o meu voto por tratar-se de questão dos suplementaristas, cujo entendimento deste relator já está sedimentado nesta Corte de Contas. Mantenho o meu voto considerando que, quanto a esta matéria, em 2/8/2012, o Tribunal Pleno, no processo número 1024/2012, em sede de questão jurídico relevante, em consonância com o Ministério Público de Contas, manifestou-se pela manutenção do enquadramento daqueles servidores vinculados à Lei nº 2624/2000, para fins aposentatórios, em virtude da decadência administrativa e do princípio da dignidade da pessoa humana. Além dos argumentos fincados na questão jurídica relevante, este relator entende que os servidores enquadrados como suplementarista pela Lei nº 2624/2000 encontram-se respaldados pelo princípio da segurança jurídica, uma vez que desde o seu enquadramento já se perfizeram mais de 16 anos. Este é o meu entendimento e o meu voto, Excelência. Excelência, eu só mantenho a decisão anterior do tribunal, ou seja, nego provimento ao recurso. Como voto, conselheiro Júlio Pinheiro. Como voto, conselheiro José Filho. Com o relator Júlio Cabral. Como voto, conselheiro Ari. Com o relator, Excelência. Como voto, conselheiro convocado. Com destaque, Excelência. Por maioria, aprovado de acordo com o voto do relator. No quinto processo, de número 13.467, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Creio que seja voto vencido esse, né? Mas eu me encontro impedida e eu passo a palavra ao conselheiro Júlio Pinheiro para proclamar o resultado. Assumo a presidência dos trabalhos e apregou o processo já mencionado, mais uma vez, e proclamo o resultado. Decidem os membros do Egrégio Tribunal Pleno os termos do voto de Sua Excelência, o relator. Qual é o Eu processo? vou falar, Vossa Excelência. Qual é o Tem processo? destaque o conselheiro Érico. O processo número 13.467. Então é por maioria, porque o meu voto diverge. por maioria, exatamente. No sexto processo, de número 11.349, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Passo inicialmente a palavra ao relator. O voto do relator é julgar irregular e aplicar multa de 8.768. Destaque do conselheiro Érico. Vota no sentido de que reabra a instrução. Já é para me manifestar? É, excelência. Bom, o meu voto diverge, Excelência, respeitosamente, do voto do eminente conselheiro relator, Júlio Cabral,
Na realidade, o conselheiro julga irregulares as contas, mas a gestora, embora conste que tenha sido notificada e não tenha apresentado qualquer defesa, inclusive foi notificada por edital, depois de uma tentativa de notificação pessoal, mas mesmo assim, o meu voto é no sentido de que se reabra a instrução processual e se faça uma nova notificação, e eu explico. A primeira manifestação técnica foi no sentido da regularidade das contas. Houve uma diligência ministerial que propôs uma série de questionamentos e, após estes questionamentos, é que houve a concessão desse prazo a ela. Aliás, houve a tentativa de notificá-la infrutífera. E, portanto, o órgão técnico reverteu aquela manifestação já por conta desses questionamentos do Ministério Público que não tiveram resposta. Então, na minha análise, o tribunal deveria reabrir o prazo, notificá-la para que ela possa apresentar essa defesa. E, se for o caso, o órgão técnico deve objetivamente dizer por que aponta para a irregularidade. Se, num primeiro momento, disse que era regular e só agora muda a posição, porque o Ministério Público fez questionamentos que não foram respondidos pelo gestor. Então, ela precisa afirmar que os questionamentos do Ministério Público são relevantes e suficientes para que essas contas sejam julgadas irregulares. Esse é o meu voto. Conselheiro Júlio Cabral. Mais uma vez eu vou pedir vênia ao nobre conselheiro Desterro Silva, mas eu mantenho o meu voto, embora nas primeiras manifestações o DICAD, por meio do relatório conclusivo, tenham opinado pela regularidade das presentes contas, tendo visto os documentos até então constantes nos autos, o Ministério Público, por sua vez, mediante parecer de número 412, de 2018, sugeriu que se notificasse a responsável para manifestar-se a respeito das questões por ele formuladas. Foi encaminhada a notificação 19 de 2018 pela DICAD para que a interessada apresentasse defesa ante os questionamentos do parquê. Tal notificação não foi recebida pela interessada, tendo a portaria do prédio informado que o imóvel ainda é da gestora, mas que não mora atualmente no local. Diante do referido cenário, a DICAD emitiu informação número 22 de 2018, onde registrou que, por ocasião de notificação em outro processo, número 11.329 de 2016, prestação de contas da CEMAIS-DH, quando enviada a comunicação processual ao endereço fiscal da senhora Maria Gorete Garcia do Carmo Ribeiro, contido no registro da Receita Federal, a portaria do prédio em 29 de 1 de 2018, informou que a senhora Maria Gorete Garcia do Carmo Ribeiro não morava ali e que a numeração de apartamento registrada não existia naquele edifício. Uma vez que o local da destinatária da notificação era incerto e não sabido, autorizei a notificação por edital, nos termos do artigo 97, inciso 1 da Resolução número 4 de 2022 deste Tribunal, devidamente cumprida pela DICAD nos termos regimentais. Após a notificação editalícia, em nova manifestação, na informação número 42, a DICAD mudou seu posicionamento, sugerindo o reconhecimento da revelia da gestora, a irregularidade das contas e a aplicação de multa devido a restrições suscitadas pelo parecer número 412, não sanadas na instrução. O parquê, na sua última manifestação, mediante parecer 2094 de 2018, também impugnou pela consideração da revelia da gestora, pelo julgamento pela irregularidade das contas, pela aplicação de multa e cientificação do Ministério Público Estadual, uma vez que considerou haver nos autos indícios de improbidade administrativa da gestora. No hora
exposto, evidencia-se que esta Corte buscou endereços e formas de notificar a interessada, mas não a encontrou. Seguindo a previsão regimental, notificou-se a gestora por edital e ainda assim restou silente nos autos. Ora, pelo artigo 94, parágrafo 1º da Resolução nº 4 de 2002 deste Tribunal, é obrigação do jurisdicionado manter perante o Tribunal registro atualizado de seu endereço enquanto desempenhe a sua função e pelos 5 anos seguintes à desinvestidura. Diante das razões expostas, tendo esta Corte esgotado as possibilidades de comunicação processual à interessada, mantenho meu voto em consonância com a última manifestação da DICAD e do parquê. Ou considero-a também revel. Mais uma vez pedindo vênia ao conselheiro Desterro. É o meu voto, excelência. Em votação, Eu peço a palavra. conselheiro Josué. Eu quero também, com data vênia, me dirigir ao ilustre decano, pedindo as necessárias desculpas. Eu vou acompanhar Érico Desterro. Cada vez que eu leio direito, eu fico mais torto. Aí eu leio a Bíblia. E lá está do direito e da justiça e do dever. Por exemplo, ao indagar em Cristo sobre o fazer milagre aos sábados, ou comer leitão porco, ele disse o seguinte sobre o direito, a lei, quer dizer, a lei da época, o costume, que era o direito constitucionário, e a justiça. Ele disse, não só pode, como deve fazer milagres. Todo dia é dia de a gente dar uma oportunidade. Essa cidadã é uma pessoa de uma conduta ilibada por todas as suas prestações de contas anteriores. Teve uma fase que não vai explicar, de mudanças de endereço, por esse eterno desentendimento entre os machos e as fêmeas, de quadros. É verdade, é desde Adão e Eva, é assim. Podem debochar, mas eu sou uma das vítimas. E é um depoimento de um velho de 72 anos. Por todas as razões da justiça, do humanismo, do retrospecto devido das prestações de contas anteriores, eu embarco no voto do eminente conselheiro Érico Xavier Desterro, pedindo as escusas ao nosso querido decano, porque, lamentavelmente, eu sou assim, né? Eu, quando não sei direito, até porque não sei, eu vou a Jesus, que é meu nome em grego. Excelência, pela ordem. Ou não? Excelência, é o seguinte, essa senhora foi notificada no endereço aqui em Manaus. Disseram que ela, embora o imóvel fosse dela, ela não vivia lá. Ela ocupou um cargo público, que não ocupa mais. Sabe-se que ela nem vive na cidade. Por razões da separação dela do prefeito, vamos dizer as coisas claramente. Sabe que ela não mora e procuraram aqui onde ela não mora? Exatamente. Então sabe que ela mora em Parintins? Excelência, Perfeito. me deixe falar. Eu é que deixei Vossa Excelência falar, ela está com os conselheiros. Então, partiu-se direto para a notificação por edital. Eu preferia repetir a notificação na busca de um endereço certo da pessoa. Eu ajo assim nos processos em que eu relato, porque, para mim, a busca da verdade real no processo é o elemento fundamental e ela inspira, inclusive, as regras de revelia. O artigo 88 do regimento diz, tudo bem, a revelia significa a perda da oportunidade para a prática de um ato processual no andamento normal do feito, do procedimento, mas permite que a parte chegue ao processo na fase em que ele se encontra. De todo modo, a revelia não tira do tribunal o dever de buscar a verdade material, ou seja, o dever de verificar fatos, subsumir esse fato na norma, na medida em que seja possível, e determinar se eles são ou não compatíveis com o mandamento normativo. O que aconteceu nesse processo? Foram feitas várias arguições, vários questionamentos pelo Ministério Público sobre uma série de atividades administrativas no campo de pessoal, da gestão financeira, da execução orçamentária. Não houve resposta. Eu não sei como, num relatório, numa informação de uma página, possa o órgão técnico, que não se refere a nenhum desses questionamentos,
dizer que eles se presumem verdadeiros, exatamente na linha do que diz o conselheiro Érico. O que acontece? O órgão técnico simplesmente diz, olha, já que a parte responsável não respondeu, então se presumem verdadeiras as arguições. Acontece que eram questionamentos sobre dados, sobre informações técnicas, que se queira aplicar uma penalidade, porque ela não atendeu a ordem do tribunal, eu podia até entender. Mas daí a presumir que tudo isso é verdadeiro sem que haja efetiva instrução, é mais complicado que isso. Então, eu entendo que, uma vez, ou das duas, ou o julgamento é convertido em diligência, para que se busque o endereço da responsável e ela seja chamada a responder efetivamente, ou que, se o tribunal entender que as diligências realizadas pelo órgão técnico foram suficientes e que a notificação editalícia, realizada por ordem do relator, segundo o entendimento dele, que presidiu a instrução e que acompanhou o fato, o feito em seus detalhes, que então, que pelo menos o processo volte ao órgão técnico para que ele decline quais são as razões porque cada uma daquelas arguições ministeriais é procedente. Ou seja, é preciso que, inclusive porque depois ela pode querer recorrer, ela pode alcançar, mesmo o revel, o estado do processo em que ele se encontra, e ela precisa saber qual foi o motivo pelo qual o tribunal julgou as contas irregulares, e não simplesmente porque ela não apareceu. Então, o que eu proponho é que o tribunal converta o julgamento em diligência e que, partindo do pressuposto de que as notificações foram válidas, que o órgão técnico especifique as irregularidades, as arguições e diga quais delas representam efetivas desconformidades que justificam a irregularidade das contas. Ou, alternativamente, porque pedidos podem ser alternativos, decisões é que não podem, que o tribunal entenda que as notificações não foram suficientes, não é que elas sejam inválidas, elas não foram suficientes, e que se determine ao órgão técnico que descubra, verifique outros meios de encontrar o endereço da responsável, para que ela, então, possa vir se defender, e se por acaso ela não vier, que o órgão técnico decline claramente quais são as arguições que representam irregularidades e justificam a pecha de irregularidade das contas. É a manifestação ministerial. Conselheiro Júlio Pinheiro, como vota? Senhora presidente, eu estava ouvindo atentamente as discussões e, obviamente, que esse caminho não seria um caminho anormal, de que nós estamos retornando a fases anteriores, pura e simplesmente por ser esse ou aquele gestor. Ao contrário. Verifico que houve uma manifestação inicial do órgão técnico pela regularidade das contas. E, posteriormente, por circunstâncias que aqui não queremos adentrar a discussão, mas em busca dessa verdade material, que todos nós buscamos aqui no tribunal, e de um eventual caminho no sentido contrário à aprovação das contas, que não viéssemos cometer exatamente um erro grosseiro com relação a uma gestora. Portanto, eu com base, e aliás eu já estava propenso exatamente em função dessas circunstâncias, porque li o voto, com base em tudo que foi dito aqui, eu acompanho a manifestação de destaque, posição do conselheiro Josué, do Ministério Público, do conselheiro Érico Desterro, assim como voto. Eu voto com destaque do conselheiro Érico. Conselheiro convocado, Luiz Henrique. Com destaque, excelência. Então, por maioria, vencido o voto do conselheiro Érico. Nos demais processos, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro no processo 2860-2017 e do auditor Alípio Filho no processo 2955-2017, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Passando à pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, temos 3 processos. No primeiro processo, 11.305-2016, há embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho, passa a palavra ao procurador-geral em substituição. Excelência,
como nos embargos anteriores, a parte recorrente pretende que o tribunal reexamine os aspectos da decisão emitida nos autos com efeitos infringenciais capazes de alterar o julgamento. Mas não há omissão no acórdão. Todos os aspectos que pretende a parte embargante ver rediscutidos foram examinados. Os embargos, normalmente, é a regra geral, não servem para simples revisão dos argumentos do órgão que decide. Há uma discussão sobre o nível de fundamentação. O novo Código de Processo Civil, diferentemente do que a jurisprudência anterior dizia, o julgador não é obrigado a examinar todas as razões da parte, desde que ele, com as razões que interessam suficientes, chegue a um julgamento fundamentado. Desde o Código de Processo Civil novo, não. Toda e qualquer arguição deve ser fundamentada, toda e qualquer arguição deve ser examinada. É uma garantia, eu acho, extremada do direito de defesa, mas, enquanto direito de defesa, é uma materialização, é a densificação de um dispositivo constitucional de proteção das partes no processo, então assim deve ser. Acontece que, neste caso, todos os argumentos, todas as desconformidades postas pelos órgãos técnicos, pelo órgão técnico, e todas as defesas foram sujeitas a exame e a rebate pelo relator. Portanto, o Ministério Público é pela rejeição dos embargos à falta das omissões alegadas. De acordo com o voto do relator, fica pacificado o processo número 11.305, considerando aprovado. Conhecer e negar provimento. Nos demais, registrando o impedimento do conselheiro Érico Desterro no processo 10.027/2017, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico Desterro. Temos 19 processos. No 14º processo, número 14.098/2016, há embargo de declaração. Dessa forma, passo a palavra ao Procurador-Geral em substituição. Senhora Presidente, nesse caso eu acho que nem é necessário, porque os embargos são do próprio Ministério Público. Exatamente, Excelência. Na forma do artigo 67 do Regimento Interno, sendo o recurso do Ministério Público, não é caso de nova manifestação em sessão. Então, é aprovado de acordo com o voto do relator, por não haver destaque. Nos demais, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral nos processos 251/2018 e 2538/2017, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho, temos 3 processos. No primeiro processo, número 13.280/2016, há embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao procurador em substituição. Excelência, nesses embargos de declaração, está ausente o pressuposto extrínseco de admissibilidade da tempestividade. O recurso foi interposto quase uma semana depois do limite do prazo. Portanto, sendo os embargos intempestivos, o Ministério Público é pelo não conhecimento deles. De acordo com o relator, pacificado, dou por aprovado. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior, temos 3 processos e nenhum destaque. Dessa forma, temos apenas um pedido de vista no primeiro processo de sua pauta. Nos dois últimos processos, não havendo destaque, declaro-se aprovados. Pauta do conselheiro convocado Alípio Filho. Temos um processo qual não possui destaques. Dessa forma, registrando os impedimentos do conselheiro Júlio Cabral e do conselheiro Júlio Pinheiro, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Alípio. Temos um processo. No processo restante, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado. Encerrada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Temos 4 processos na pauta administrativa, sendo 2 de minha relatoria e 2 da relatoria do conselheiro Júlio Cabral.
Observe que não foram registrados destaques nos referidos processos. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamentos por parte de Vossas Excelências. Não houve destaque, então considero-se aprovados. Obrigado. Eu gostaria de... Terminou a sessão e agradecendo a Deus por mais uma sessão e vamos marcar a próxima sessão, o dia 12, mas há uma sugestão do conselheiro Júlio Cabral. Coloca em discussão. Senhora presidente, dia 11 eu não vou estar presente. Acho que o conselheiro Ari disse que foi semana passada que Vossa Excelência falou. O conselheiro Érico também não estará presente. Eu estarei presente. Estarei, não importa. O conselheiro Érico estará presente? Será segunda ou terça, para mim estarei presente. Eu também não. Presidente, eu queria fazer uma sugestão. Pois não. Vossa Excelência meia e decide e a gente compra. Presente na terça, não estarei presente na segunda, como é o formato que quer o conselheiro, não é isso? Na terça eu estarei Excelência, presente. mas o conselheiro Érico liberou. O senhor não pode liberar? Ser Não. segunda? De minha parte, sem nenhum problema. Eu só estou argumentando que eu não estarei sei, presente. excelência. Nem Você- eu, nem o conselheiro Érico. Então vamos, conselheiro... Então vamos atender o conselheiro Júlio Cabral, vamos fazer na segunda, que ele está entrando de férias, ele gostaria de... Muito obrigado, Excelência. Tá? Pleno Muito acordo, obrigado. Excelência, pleno acordo. Então, agradecendo a Deus, dou por encerrada a sessão.